Olá! Hoje é dia 12 de dezembro e você está ouvindo a 14ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto de comunicação online, que é gravado de 15 em 15 dias. Agora, cabeça, como é que é? Rapaz, isso aqui é o Ainda Sem Nome versão Henry Ford, saca? A gente põe linha de montagem aqui e desova vários podcasts ao mesmo tempo. Vamos ver que isso aqui é um especial de Natal gravado em julho, né? Tipo do Roberto Carlos, assim, é o podcast do Roberto Carlos. Se você escutou o episódio de número 13, você deve ter percebido que na hora que eu apresentei o episódio, ele também foi gravado no dia 12 de dezembro. Isso é porque nós estamos gravando os episódios 13 e 14 no dia 12 de dezembro, né, cabeça? É isso aí. E, enfim, essa correria toda que nos impediu de fazer o 13 e impediu ainda de fazer umas brincadeiras mais interessantes, usando outras ferramentas para a gente comunicar para vocês nossos rants, nossos pensamentos. Exatamente. Enfim, vamos falar hoje sobre alguns assuntos que estão ainda quentes, né? De certa forma, e nós estamos gravando isso hoje no dia 12 de dezembro, porque agora, na semana que vem, dia 19 de dezembro, nós não poderemos gravar o Ainda Sem Nome, né? Provavelmente porque, não sei, estaremos em algum shopping tentando fazer compras de Natal, alguma coisa desse gênero, ou preso em alguma festa de empresa, né? Alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que nós vamos dar uma folga na semana que vem e por isso estamos gravando um programa para que você não sinta falta da gente como você sentiu na semana passada, que não foi publicado o episódio número 12, né? Mas, enfim, se você é uma das 3 pessoas que perceberam isso, você está de parabéns. E é para você que nós estamos fazendo esse número 14. Exatamente. Quanto a ficar preso em shopping, eu vou dizer que ontem eu estava em Belo Horizonte e ontem eu fui ao BH Shopping. Ah, sim. Cumpri meu ritual de compras. autoflagelação anual, que é enfrentar um shopping na época de Natal. É. E aí eu entrei na FENAC, e engraçado, é a primeira vez que eu entrei na FENAC em Belo Horizonte. E eu não sei se é o fato da FENAC estar localizada dentro de um shopping, mas eu me senti tão bem recebido quanto na antessala de um dentista, mais ou menos. Explique-se, cabeça. Cara, sala de dentista não é um lugar legal pra você estar, né? Você não é bem recebido. Você sabe que uma hora ou outra você vai se dar mal. Sim. E, cara, tava o mesmo nível, assim, muito barulho, umas 6, 7 TVs tocando shows ao mesmo tempo. Eu pedi um livro, o cara sumiu, foi o famoso caso do cara que saiu pra comprar um cigarro e nunca mais voltou. Ah, sei. Entendeu? Se fosse uma TV de 47 polegadas, ele voltaria mais rápido. Mas como era um livro, cara... acho que pode ter relação. Outra coisa que eu acho que pode ter relação é o fato da FENAC que eu vou aqui em São Paulo, ela fica na Paulista, que tudo bem, é um local que deve circular 2 BH Shoppings por dia, diariamente na Paulista, mas ele é um pouco mais aconchegante. Entendeu? Fica aí a reflexão a respeito da FENAC. Eu não percebi essa diferença quando eu fui à FENAC aí em São Paulo, não. Eu gostei, não achei tão diferente não, mas eu vou tentar perceber. Talvez é o clima natalino, cabeça. Exatamente. Talvez o clima natalino deixa qualquer experiência... as pessoas ficam com mais compaixão, ficam mais, né, assim... Tudo é mais bacana na época do Natal. Aposto que estava tocando a Simone. Não. Não? Nossa, mas ontem quando eu fui agendar meu táxi para ir até o Conexão Aeroporto, é uma grande cooperativa de táxi de Belo Horizonte, a espera, quando você liga, tá lá, então é Natal. Nossa, eu acho que essa é a única época do ano que as pessoas se lembram que a Simone existe. E é a única época do ano em que, coincidentemente, as pessoas têm um desejo enorme de sacrificar a Simone. Exatamente. Devemos aprender com os piauienses que proibiram Então é Natal em Teresina. Olha! As lojas de Teresina são proibidas de tocar Então é Natal. Sério? Sério. Pô, bicho, que o futuro isso? está no... E tem gente que ainda fala mal de nordestino, Caio.
Caramba, essa eu acho que é uma das decisões mais acertadas que um comerciante pode tomar na sua existência, cara. CDL de Belo Horizonte, em vez de ficar brigando que pra obra de praça, fumaça não, poeira, vai me atrapalhar, etc, etc. Aprenda com o CDL de Teresina. Proíba então é Natal e as pessoas irão comprar nas suas lojas. Exatamente. Eu acho que poderia ter uma coisa assim de, se estiver tocando então é Natal, as pessoas estão liberadas para saquear a sua loja. Exatamente. Pode colar o quebra-quebra e podem quebrar a vitrine e tirar o que quiserem de lá de dentro. Porque Desconfie então que então é Natal deveria estar tocando em Londres mais cedo no ano. Péssimo, cara. Essa é boa, essa é boa. Poucas pessoas pegaram a referência, né? Exatamente. Mas enfim, cabeça, vamos para a nossa pautinha do dia. Vamos começar com novidades no Twitter, né, cara? Agora ficou mais quadradinho para você reclamar muito, né? O novo Twitter. Cara, mas você sabe que eu gostei? Você gostou? Eu gostei. Eu não. O que eu fiquei. O que eu estranhei no começo, porque teve uma meia fase de transição no Twitter que foi quando eles colocaram As atividades? as atividades. Eu tô preso nessa fase. Eu ainda não vi, de fato, o novo Twitter. E, cara, rola um negócio diferente, né? Porque, assim, eu tava acostumado que todo mundo tava acostumado com uma coisa, e aí entra esse atividades no meio, e aí você se perde naquele esquema, e depois, sei lá, no meu foi 20 dias, não sei se nem chegou a tanto, já virou pro novo Twitter. Uhum. O novo Twitter. Uhum. Acho que vou até colocar um print, né, pra se alguém não tiver um novo Twitter, que é o seu caso, para saber do que a gente está falando. Sim, eu gostaria de saber do que eu tô falando. Eu não sei do que eu tô falando. Mas o que é legal é o seguinte, separar os tweets ficam todos de um lado, as informações ficam todas de outro. Inclusive, a maior diferença é você poder compor o seu novo tweet não na timeline, entendeu? Uhum. Agora, o que eu não gostei é a gente sempre estava acostumado com o conteúdo na esquerda e as informações todas na direita. Agora eles inverteram. Inverteram a coisa, né? Cara. Vou te dizer, viu? É uma quantidade maior de informação na tela. Não, nem tanto, né? Não é uma quantidade tão maior de informação na tela, mas proporciona um certo entendimento aí das conversas. Eu acho que esse é o maior ganho, né, cara? Acho que esse negócio de você. É uma coisa que eu particularmente sentia muito falta no Twitter, que era uma coisa que já estava lá num finado concorrente do Twitter, nesse esquema de microblogging, que era o Plurk, que as suas postagens permitiam comentários. Uhum. Aqui no Twitter, qualquer postagem permite comentário, né? Você pode responder qualquer postagem de qualquer pessoa, desde que aquela postagem esteja pública. E, no entanto, o diálogo que se construía, ele não era aglutinado de forma a proporcionar ao leitor um entendimento do que estava sendo conversado. No Plurk isso acontecia, e era uma das coisas que eu achava mais legais no Plurk. E agora começa a aparecer no Twitter, né? Então eu acho que isso é bem interessante. Vem com a brincadeira lá do meio do caminho que eu estou vivendo, né? Eu não estou nessa interface 100% nova, mas eu já estou vendo isso acontecer, né? Aliás, o Plurk, o que era bizarrão no Plurk era aquela navegação horizontal. Horizontal, os caras arriscaram, né, bicho? Eu acho que tem que ter um certo valor aí. Os caras arriscaram. Aliás, eu tive Plurk antes de ter o Twitter. Olha que curioso. Aí, interessante, cara, interessante. Uma pena que o Plurk não deu em lugar nenhum, né? Pelo menos, né? Enfim. Mas eu gostei essa questão de aglutinar as conversas e ela é muito interessante. Uhum. Né? E também a facilidade de você ver se um tweet qualquer da sua timeline ele foi retweetado ou não. Uhum. Favoritado, enfim, você vê as ações relacionadas àquele tweet.
Isso promove uma navegação de consequência, né? Vamos colocar dessa forma, bem mais rápida, assim, né? Isso dispara uma navegação de consequência bem mais rápida. Por exemplo, se você vê um tweet interessante de um camarada e esse tweet foi retuitado por outras pessoas, aquelas outras pessoas podem te proporcionar, ou clicar ali sobre os nomes daquelas outras pessoas, ou as fotinhas daquelas outras pessoas, pode te proporcionar conhecer pessoas novas e estabelecer diálogos novos. Isso pode ser bem interessante, né? Uhum. Pois é, né? E a brincadeira de colocar dentro das postagens o conteúdo de mídia, né? Isso já vinha acontecendo, mas de forma mais tímida, né? Enfim, eu acho que é interessante, né, cara? É uma pena que esse podcast não é em vídeo, porque vocês veriam que o cabeça tá tentando me distrair com um tweet aqui que, enfim, me levaria ao episódio anterior, né, que foi gravado há alguns minutos. Mas, enfim, vai ficar uma piada interna e espero que vocês não fiquem chateados com isso. O episódio da semana anterior, gravado há poucos minutos atrás, e Caio César mostra aí um descolamento do Espaço-tempo. Tempo-espaço, né? Exatamente. O capacitor de fluxo aqui tá a pleno vapor. Mas, enfim, novo Twitter, eu acho que a experiência tende a ficar melhor, né? Assim, você concentrar as coisas dentro da ferramenta. Foi anunciada essa mudança um pouco depois de explodido o Google+, né? Não imagino que tenha sido em resposta. Eu acho que é uma coisa que já vinha acontecendo, mais em resposta àquela proposta de timeline do Facebook do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, acho que é uma mudança que veio para melhor. Eu que não sou tão fã do Twitter, é uma mudança que veio para melhorar a ferramenta. Eu só gostaria de ter essa mudança no meu navegador. Não está acontecendo. Agora, pelo menos assim, ele está mais confiável do que algumas ferramentas para o uso da ferramenta. Sim. Olha que coisa redundante que eu falei agora. Não, mas faz todo sentido, porque eu ia falar exatamente isso. Eu usava no meu Android o Sysmic, e eu fiquei sabendo que o aplicativo do Twitter foi reformulado. E eu baixei para experimentar, né? E eu percebi que foi muito bacana. Foi uma melhora muito grande. E tá muito mais interessante utilizar o aplicativo do Twitter no Android do que utilizar o Sysmic, né? Enfim. Eu que sou nerd também, por exemplo, assim, nerd de ferramenta, eu utilizava o CoTweet para gerenciar não só a conta profissional, né, do trabalho, mas também as minhas contas pessoais. E eu tenho percebido que o CoTweet tem me deixado na mão, eventualmente quase constantemente. Mas eu acho que isso, cabeça, tem a ver com uma coisa do próprio Twitter. O Twitter, me parece, eu já vi coisa de alguns desenvolvedores falando que eles estão limitando os acessos via API de ferramentas outras, né, para forçar o cara a ficar dentro da propriedade twitter.com pelo aplicativo do Twitter ou pelo site Twitter, né, e as outras ferramentas perdem prioridade no acesso e no resgate de dados para te mostrar, né? Então, uma coisa que você manda demora a aparecer mais do que demoraria de outra forma, ou as coisas somem, ou menções, né? Quem usa esses CoTweet, ou vamos ler outros exemplos, o TweetDeck e, enfim, outros produtos que são utilizados para gerenciar contas do Twitter, eles estão tendo menos prioridade no acesso do que quem usa a própria ferramenta, né? E essas pessoas têm reclamado. Eu acho que vai por aí, viu, cara? E o povo do CoTweet, então, deve estar muito puto, porque a versão paga da ferramenta custa uma baba de dinheiro. Não raro eles tentam mandar e-mail para mim. Felipe, a gente quer entrar em contato com você para oferecer o serviço do CoTweet Enterprise, sei lá como é que chama a porcaria. Uma vez me falaram o valor, eu quase caí duro para trás. Falei, amigo,
Talvez esse valor subsidie um pagamento para o Twitter para liberar ou aumentar a prioridade no acesso da API. Sabe-se lá, né, cara? Estamos só especulando aqui. Mas, sei lá, eu acho que uma coisa que eu tenho visto reclamar, isso já há algum tempo, num outro podcast que eu recomendo que as pessoas que curtem de alguma forma comunicação e tecnologia que elas escutem, que é o This Week in Tech, o twit.tv, né, twit.tv, eles já falaram que, poxa, pode ser um tiro no pé, né, porque o Twitter virou essa coisa gigante que ele porque ele permitiu que muitas pessoas pendurassem os seus produtos via suas APIs, ou via sua API. Né? E agora está fechando essa porta ou essas portas, e isso pode não ser muito bom para o Twitter, né? Mas vamos ver, né? O que pode acontecer. Eu acho que o pessoal daquele Hootsuite, ou o CoTweet, ou o TweetDeck não foi comprado, teve uma história dessa, né? Que compraram uma ferramenta, o Twitter comprou uma ferramenta dessas, enfim, não sei se é o TweetDeck, acho que não, né? Mas enfim, eu acho que pode causar um certo transtorno junto à comunidade de desenvolvedores esse negócio de diminuir a prioridade e eu colocar mais no fim da fila dos acessos, né? Fica aí a total desvio de assunto, já que a gente estava falando só do novo Twitter. Mas que tem relação. Sim, tem relação. O que não tem relação é o segundo item dessa pauta, né, que é totalmente descolado do primeiro, embora seja bastante importante. Né, uma sugestão de pauta do Herbert Rafael, da 3 Bits. Ele conversou comigo sobre isso durante o Interaction South America e sugeriu essa pauta logo depois, que é o esquema de usarmos duas telas para consumo de informação. Né? E não me surpreendi quando vi que isso é tratado pelo Thiago Doria lá no seu blog, que é um blog interessante, por sinal, né? Não está no meu top 10 de leitura, mas tem um conteúdo bastante interessante e ele tem lá uma série de postagens sobre esse esquema da segunda tela. E o que vem a ser esse esquema da segunda tela que o Herbert sugeriu? Você tem cada vez mais assistido televisão ou ouvido música com um computador na sua frente ou no seu colo, ou com um celular na sua mão, ou com um tablet na sua mão. Né? Eu gosto de usar um exemplo, de vez em quando em minhas aulas me vem esse exemplo, né? E é um exemplo que depõe totalmente contra a minha pessoa. Mas é o seguinte, há algum tempo, eu acho que foi no ano passado, eu vi um episódio do programa do Luciano Huck, em que ele prega uma peça nas pessoas se fingindo é ótimo, né? Se travestindo de entregador de pizza. E ele vai até as casas das pessoas entregar pizzas. E aí eu uso esse exemplo para falar da emergência do computador como um dispositivo a ser trabalhado mais como um eletrodoméstico dentro de casa. Né? Ele vai estar mais presente, ou o ciberespaço estar mais presente na nossa vida. E nesse episódio, eu acho que é de 2010, cara, ou de 2009, eu já estou me perdendo aqui no tempo. Ele foi, eu acho que umas 5 casas entregar pizzas. E das 5 casas, em 3, as pessoas estavam assistindo televisão quando pediram a pizza, nessa pizzaria que o Luciano Huck foi lá fazer as vezes de entregador, e quando abriram a porta, tinha alguém com um computador no colo, com um laptop no colo, assistindo televisão. Isso mostra que as pessoas estão, às vezes, assistindo a TV e navegando na internet. Né? E a brincadeira da segunda tela é bastante isso. Por exemplo, você está assistindo a televisão e está assistindo alguma coisa sobre uma série. Né? Isso acontece muito comigo. Eu estou assistindo uma série aqui em casa e aí a gente vê um artista, um ator ou alguma coisa e, poxa, quem é esse cara? É frequente a gente abrir o celular
ou esperar dar um intervalo, abre o tablet e dá uma buscadinha no IMDb quem é aquele ator, que mais que ele fez, para saber de onde que a gente lembrava do cara, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, o tempo todo a gente está usando isso. O esquema de segunda tela é meio que institucionalizar isso. Você ter, às vezes, aplicativos que te auxiliam no consumo de informação pela televisão, por exemplo. Então, você está assistindo um jogo de futebol e aí tem um aplicativo que te dá você que gosta disso, né, cabeça? Das estatísticas do jogo de futebol. Então, o aplicativo, ao invés da estatística ficar sendo cantada por um cara lá na cobertura, na transmissão, isso ser algo que eu vejo no aplicativo, né, e que eu posso interagir de alguma forma, né? Enfim, eu tenho um exemplo que é de um aplicativo que, se eu não me engano, é do TV Guide. Quando o Herbert me falou disso, ele me falou de algumas ideias. E eu falei, poxa, eu acho que tem um aplicativo que, se eu não me engano, é esse do TV Guide, que ele faz o seguinte: ele pede permissão para usar o microfone do seu tablet, ou do seu iPhone, ou do seu iPad, ou do seu iPhone, e você liga o aplicativo enquanto está assistindo a televisão. E ele faz o que alguns aplicativos fazem para áudio, né? Que quando você não sabe qual é a música, você liga o aplicativo, ele escuta a música, ele vai à internet e te busca qual é aquela música. Esse aplicativo do TV Guide, ele escuta qual é o episódio que você está assistindo de uma determinada série e carrega para você informações sobre aquele episódio. Então ele carrega um fórum de discussão sobre aquele episódio, ele carrega às vezes imagens ou cenas extras, estatísticas, ou seja, ele te traz para um ambiente interativo que se relaciona àquilo que ele está ouvindo, né? E é bem interessante, né? Salvas as devidas proporções aí e os receios de invasão de privacidade, que hora que esse negócio está ligando o microfone, que hora que não está, né? A gente vai dando a permissão para um monte de aplicativo sem se preocupar muito com a consequência, né? E aí você leva o telefone para qualquer lugar e o telefone está lá escutando você no banheiro, né? Isso aí pode não ser a coisa mais legal do mundo. Em primeiro lugar, levar o telefone para o banheiro não é a coisa mais legal do mundo. Mas enfim, estou digressando aqui. Eu acho que esse esquema de termos uma segunda tela é algo bem interessante, cara. E é algo que me parece que é mais familiar para as pessoas do que as interações proporcionadas pela TV digital, ou prometidas pela TV digital, pelo sistema digital de televisão. Né, que você poderia, por exemplo, com controle remoto, buscar essas informações estatísticas do jogo, poderia, né, eu estava conversando com o Herbert, cara, no Interaction, e assim, uma ideia fabulosa, né? O Interaction, se eu não me engano, foi no fim de semana que teve o jogo do Cruzeiro e do Atlético, né? Foi isso. E o Herbert me falou de uma coisa que seria assim fenomenal, que parece que tem locutores que são declaradamente cruzeirenses ou atleticanos. Sim. Né? Que seria muito bacana usar essa característica da TV digital, que é de entregar mais do que um canal no mesmo canal, né? Você tem mais do que uma informação, do que um áudio, do que uma trilha de vídeo no mesmo canal, entregar locuções diferentes. Seria muito bacana, né? Por exemplo, você assistir a Rede Globo, mas com a narração de um cara que torce para o mesmo time que você. Então essa narração seria muito mais empolgante para você, né? Do que você assistir um jogo narrado pelo cara que torce para o oponente, né? O que é feito, quer dizer, não o que é tradicionalmente feito é você ver o jogo na Globo, por exemplo, colocar no mudo e ouvir Itatiaia. Não dá um delay isso não, cara? Dá. Mas isso é... Mas a Itatiaia também, invariavelmente, ela desagrada metade da torcida, né? Sim. Porque parece que esse jogo aí que o Atlético perdeu foi narrado pelo atleticano. A parte... O segundo tempo do jogo acho que foi narrado pelo Cruzeirense, pelo Alberto Rodrigues. Tá. Eles dividem isso. Poxa, eles podiam fazer, né? A Itatiaia tem um negócio de ter o AM e o FM. Se você quer escutar a narração inteira do Cruzeirense, escuta no FM. Se você quer escutar a narração inteira do atleticano, escuta no AM, ou vice-versa, né? Ou fazer isso na TV digital, ou fazer isso com uma segunda tela, né? Você vê a narração em outro suporte.
né? Ou você vê algum outro tipo de informação que é prometido, esse tipo de interatividade é prometido no sistema de TV digital, pode acontecer de forma mais fácil com essas segundas telas. Eu acho que isso é algo a se explorar, hein, cabeça? Mas, Caio, antes até não sei se popularizar, se ficar famoso, qual é o termo, Uhum. mas a Fórmula 1 tem um aplicativo que você pode, aí você pode acompanhar pelo telefone, eu acho que é só para iOS, ou pelo site, você pode acompanhar o mesmo vídeo. o mesmo Scout, Hum. a mesma tela do computador. Quando o Galvão Bueno fala assim, deu pau no computador. Na verdade, ele perdeu a tela, ele não sabe onde é que colocou o negócio. Ele fala isso? Às vezes ele fala, o computador deu pau. Ele não sabe quem está na frente, aquelas coisas todas. Mas é um aplicativo que ele te dá as mesmas informações, ou parte das informações que o narrador tem. Então ele te dá a classificação. Por isso que tem um povo de rádio que narra a corrida de Fórmula 1 daqui do Brasil mesmo, né? Assim. Mas aí eles narram com a imagem da TV e com esse conjunto de informações aí. Com esse conjunto de informações. O problema é que esse conjunto de informações, dependendo da transmissão, do local da transmissão, ele chega um pouquinho antes do vídeo. Do vídeo. Mas, cara, é uma coisa muito, assim, a transmissão muda, entendeu? Porque o seu comprometimento com aquele consumo de mídia é outro, né? É outro. E assim, até porque, para você não ficar refém do que o narrador está falando, e não é um juízo de valor da qualidade dos narradores da Globo quando narrando Fórmula 1. Mas às vezes eu quero saber a briga pelo 13º lugar. Exemplo. E aí eu vejo o tempo de volta. Normalmente é onde o Rubens Barrichello está. Né? Maldade, né, cara? Coitado. Não, o cara é super bacana, bicho. O cara é o mais veterano do momento lá. Mas é um brasileiro, né? Então, por exemplo, ao invés de eu querer ficar só olhando onde é que, sei lá, o campeão tá, eu quero ver onde é que o brasileiro tá. Então pode ser interessante pra isso, né, cara? Ou então o cara, enfim, é o que eu vejo. O cara parou no box, voltou em nono. Aí eu quero saber o tempo de volta dele. Aí ele mostra, e é muito foda, ele mostra primeira parcial, segunda parcial, tempo final. Mostra a distância em relação ao líder, a distância em relação ao cara que está na frente. E o mais legal, tem um comentáriozinho, tem um Galvãozinho Bueno que fica lá só comentando. Felipe Massa entrou no box. Será que ele vai de pneu macio agora? Entendeu? Então, assim, igual você falou, o seu comprometimento com aquela transmissão muda. Muda totalmente, é uma outra experiência. Né? E é muito. Eu imagino que isso é de fato mais interativo do que o Globo Repórter chegar para você e falar: agora que terminou o programa, entre no nosso site, porque muito teremos um chat de não sei o quê. Poxa, é muito mais interessante, você tem muito mais coisa para consumir em termos de informação e, por que não, produtos nessa segunda tela. Né? Se eu não me engano, eu acho que a NASCAR, né, que é a categoria de carros de turismo nos Estados Unidos, para aqueles que talvez não estejam familiarizados com o termo, eu acho que o site você pode pagar uma merrequinha por ano, e ele tem um negócio chamado Track Pass ou similar, que te dá acesso a essas informações e te dá acesso também ao rádio das equipes. Tudo que os caras comentam via rádio, você pode ouvir no seu computador. Isso é bacana, hein, cara? Novamente, sua experiência. E nos Estados Unidos tem uma diferença de transmissão, que eles têm, como são corridas longas, 2h30, 3 horas de prova, eles entram direto com o anúncio no meio da corrida. Então é até uma forma de você não perder qualquer ação que possa acontecer enquanto eles estão passando durante o intervalo. Isso. Poxa, muito bacana, hein, cara? Bem interessante esse esquema aí. Pois é, então assim, são exemplos que comprovam aí a segunda tela, né? E fica muito mais emocionante, né? Assim, a tarefa de acompanhar uma corrida de automóvel que
convenhamos, não é das mais emocionantes, né? Você ficar olhando a televisão, o carrinho passando. Então, para mim, assim, para mim é muito emocionante, sabe? Pois é, né? E para quem quer ver o Cabeça e o Caio discordarem, tá aí, né, bicho? Eu acho que esporte é um negócio que você tem que praticar, não é só olhar, não. Então, porque o esporte que eu há muito tempo atrás pratiquei é um esporte que é extremamente monótono de você assistir e é muito gostoso de você praticar, né? Enfim, Qual é? é o squash. Ah, tá. Você estava pensando outra coisa, né, cabeça? Não, eu Poxa tava vida. pensando tipo golfe, tênis. é, é, Aliás, o tênis, Caio, olha que coisa interessante. já joguei também, muito Em tênis. 2000, Ah, 2001, foi por aí. ah, Roland Garros, ou qualquer grande aberto, né, um dos 4 grandes lãs, eles já tinham no site scouts sobre o jogo que você poderia estar vendo na TV. uhum. E que não estava Obviamente, vendo porque tinha que passar a sessão da tarde. Não. ou porque você não tinha TV aberta, né, ou você não tinha TV por assinatura, porque costuma passar só na ESPN e no Sport TV. Uhum. Mas ainda assim já era legal porque em vez de você ter que esperar o fim do set ou do game para saber quantos aces teve naquele, você já sabia, olha, Aham. onde tal tá com 32 aces no jogo, enfim, esses aproveitamentos Sim, gerais, sim, muito, muito essas informações bacana. gerais, E realmente, cara, isso torna diferente a experiência de consumo dessa informação, né? E é muito legal, assim, voltando para a questão de filmes e séries, e eu acho que muita gente faz isso que você faz, e eu faço também, assim, putz, aparece um cara no Law and Order, você fala, porra, esse cara já fez que. Aí você fica lá tentando lembrar o Sim, nome do sujeito, e você, tipo, Wikipedia, saca? Pau! Pra já saber é. o. Para ver qual que é do cara, né? É, E é muito interessante as iniciativas que estão sendo feitas para fazer uso dessa coisa, dessa segunda tela, né? Então é um esquema de tem um aplicativo que você faz check-in nas séries que você assiste, né? Então aquele Get você Glue. Get Glue, você fica sabendo quando aquela pessoa mala está assistindo, sei lá, Dexter. Aham. Então é um Foursquare para televisão, né? O Boxee também tem isso, né? Você pode compartilhar aquilo que você está assistindo. Eu não acho que o objetivo principal deva ser esse, né? Eu falar, estou assistindo tal coisa. Né? Assim, eu acho que isso é muito pouco. Mas eu imagino que essas interações possíveis entre o programa que está vindo e o seu tablet, o seu telefone, ou o que quer que seja, é muito bacana, né? Assim, a Sky, eu sou cliente da Sky e ele tem um esquema, a Sky tem um esquema que no iPad, o aplicativo da Sky tem um negócio chamado SkyDrive. Você transforma o seu iPad no controle da Sky. Então você muda de canal, tem uma informaçãozinha básica sobre o programa que você está assistindo, você cria favoritos, então você muda de canal com mais facilidade. Ou seja, é óbvio que ele está só mudando o controle remoto de formato, mas tem um pouco mais de informação, né? E Uhum. você pode operar coisas no aplicativo sem interferir na imagem da tela da TV. Então eu posso agendar uma gravação no meu DVR da Sky sem mexer na tela do aparelho. Então as pessoas podem continuar assistindo o programa e eu estou lá agendando a gravação de um outro. Isso é interessante, né? E também é um uso da tal da segunda tela. Ou seja, eu acho que é um caminho a explorar nesta questão relacionada a consumo e produção de produtos interativos que funcionem de forma a dar suporte para televisão, por exemplo. Né? Eu acho que é algo para a gente observar, né, cabeça? E dá uma sobrevida para aqueles que acham que a televisão morreu, né? A galera gosta de matar as coisas, né, bicho? Adoro. Mas, enfim, eu acho que a televisão não morre tão cedo, né? Eu acho que o que vai morrer é o jeito antigo de se fazer televisão. Acho que agora vai ter um jeito diferente. A televisão tem que se, não se reinventar, né? Porque aí também é chavão, né? Engraçado, né? Tinha um site chamado Homem Chavão, né? Eu Aham. não vejo mais esse site, nunca mais vi. Mas se reinventar é um grande chavão. Mas eu acho que ela tem que se adaptar a essas novas possibilidades e a gente que trabalha com comunicação online tem que prestar atenção nisso, que isso é um filão, cara.
também usando um chavão, né? Isso é um espaço a ser preenchido. Excelente dica, Herbert, valeu, e eu acho que isso aí é assunto que dá pano para a manga. Mais um Inclusive, chavão. o Herbert podia dar os 10, 20 centavos dele de contribuição a respeito desse tema, né? Eu acho que seria muito bacana, Herbert. Estamos aí voltando aos velhos hábitos de 3 episódios atrás de mendigar comentários. Comentários. Então, Herbert, sinta-se intimado a comentar Isso, no nosso site, ainda sem no.me, as suas exatamente. considerações sobre esse assunto. E indo para a última pauta do dia, cabeça, por favor. A última pausa do dia. Demorou, né, cara, pra gente Demorou. falar desse Não, mas assunto. a questão é porque sempre a última pauta ela tá meio. E demorou 3 episódios, né? Assim, eu não duvido muito que tinha gente fazendo bolão de quanto tempo demoraria pro Caio falar desse assunto, né? Mas aí, tá aí. Bom, o valor de um hot site. Bom, um hot site. Então vamos lá, qual é o valor de um hot site? E existem 2 respostas para essa pergunta, as 2 levam ao mesmo lugar. Tem uma resposta mais rápida, que eu vou dar agora, e tem uma resposta mais longa, que a gente vai desenvolver no último assunto. A resposta rápida é: um hot site ele vale tanto quanto um maço de Belmonte molhado para aquela pessoa que fuma, né? Ou seja, Nada. não vale nada, né? Mas a resposta mais longa e elaborada um hot site é uma ferramenta de comunicação que tem uma vantagem muito grande, ou representa uma vantagem muito grande para a agência que faz, porque é uma oportunidade de ganhar dinheiro de um cliente. E esse cliente, por outro lado, não vê a contrapartida. E é isso, né? Mas enfim, falando de forma um pouco mais séria, quem me conhece sabe que eu tenho, no mínimo, a gente pode dizer assim, um receio com relação ao hot site. Eu acho que não são iniciativas bacanas, né? É como sites conceituais, né? Aqueles sites conceituais para um produto comercial, isso não faz muito sentido, né? Eu gosto de usar o exemplo, cara, de uma vez eu estava fazendo um freela para uma agência digital e nós íamos atender uma agência de publicidade tradicional e uma informação que veio do diretor de criação daquela agência tradicional era de que o site dessa agência deveria ser um açougue. Então, a pessoa, quando ela ia entrar no site da agência e aí ia ter um açougue. E aí as peças de carne penduradas seriam os itens que levariam as pessoas para as sessões do site, né? E ele, o diretor de criação, seria o açougueiro ali, né? E os funcionários, na verdade, seriam os açougueiros ali, né? Enfim, poxa vida, né? Que bom que isso nunca foi para frente, né? Embora, infelizmente, essas pessoas ainda estejam aí fazendo campanhas de publicidade para outras pessoas, enfim, pagarem dinheiro, né? Mas poxa, site temático, esses chamados hot sites, eles ficam muito datados, ficam muito presos. É uma experiência que ela é vivida uma vez e pronto. E o usuário ele não se sente muito compelido a voltar àquele site. E a gente sabe que o retorno do cara é importante e que um site ele pode representar ou pode ser uma excelente ferramenta para construção ou manutenção de um relacionamento. Então, construir um hot site para uma empresa que já tem um site, poxa, assim, tem que ser algo que eu ainda não fui convencido de que é necessário. Mas tem que ser algo que tem que ter um objetivo, claro, um objetivo, né? E que seja algo além de simplesmente divulgar o produto. Porque você pode divulgar o produto no seu site, né? Você não precisa de um hot site para divulgar o seu produto, um produto que já está à venda, né? Você não precisa de um hot site para isso, né? Você não precisa de um hot site só porque é Natal. Poxa, coloca uma coisa dentro do seu site que seja específica para o Natal, que vai ter um apelo bacana. As pessoas vão, às vezes, navegar por outros conteúdos do seu site que elas não navegariam em outros momentos. Então, eu não vejo muito motivo para a existência de hot site,
né? Eu acho que é só uma maneira de a agência ganhar dinheiro, né? E desde o primeiro episódio eu estou aqui, na verdade desde muito tempo, né? Eu estou esperando alguém me convencer de que um hot site vale a pena. E não conseguiram ainda, né? Eu tenho uma referência bacana, eu tenho um cunhado que ele desafia as pessoas a mostrar um poema do Carlos Drummond de Andrade que seja bacana. Né? E até hoje ninguém conseguiu convencê-lo de que o Carlos Drummond de Andrade é bacana, porque todos os poemas que foram mostrados para ele não o convenceram. Eu tô na mesma onda aqui, cara, só que com relação aos hot sites. Tem hot site bem feito, bonito e tudo mais, mas é eficiente, é útil. Eu não consigo enxergar isso, né? E eu não sei, cabeça. O que você acha sobre esse assunto? Caio, eu acho que existem hot sites que têm sua função e isso deve ser considerado. Exemplo. Exemplo. E eu, só completando, eu acho que até por uma questão de posicionamento de mercado, de ação, o contexto da ação inteiro. Uhum. Montadoras gostam de hot sites, por exemplo. Talvez em 2003 eles tinham mais função, até pelo alcance pelo baixo alcance da internet, entendeu? E aí não sei se talvez as ações elas tinham que ser mais marcantes naquela época. Mas um hot site ele é mais marcante do que um site? Para lançar um produto, de certa forma, sim. E se eu trabalhar muito bem um site e um produto dentro do site? Imagina o Facebook. Vamos pegar o produto do momento, né? Face para os retardados de plantão. Imagine o Facebook. Para cada nova funcionalidade, ele deveria lançar um hot site? Não. Então. Mas Pô, cara, você apertou agora, hein, Caio? Cara, hot site? Cara, puxa vida. Mas, pô, você vai lançar, por exemplo, cara, igual. Isso eu lembro porque foi um rant seu. Eu vou achar no blog. Quando eu elogiei o site do Fiat Ideia, em 2000 e sei lá quanto que Fiat Ideia foi lançado. Tomara que hoje ele esteja no hall dos blogs dos posts meus que foram truncados na importação. No errinho de collation lá. No errinho de collation. Que eu fui trollado por você. Antes de existir o termo troll. Cabeça guardando o rancor dele. Mas cara, provavelmente é um discurso alinhado com esse meu de agora, ou não? Cara, não. Não? Pior que não, mas enfim, tá aqui, tá colado. Quem quiser ler depois lê, quem não quiser não lê. Mas eu acho que o hot site, quando ele tem função, ele é válido. O que não pode, no entanto, é quando ele vira refúgio de dinheiro de agência, entendeu? Sim, sim. Tipo, às vezes... é o mais comum, né? Que é o mais comum, e aí é um problema gravíssimo. Porque às vezes você tem uma ideia de lançar um produto, e aí fala, não, beleza, só te colocar no site ponto destaque já resolve o meu problema. Eu tô vendo a minha trollada aqui. Tivesse um 9gag na época, bicho, ia ter aquela carinha do troll aí. Poxa, eu fui muito espirituoso, hein? Mas aqui, o discurso tá alinhado, cara. Tá alinhado. Alinhado, não tá desalinhado como minha fala de agora, não. Em 13 de setembro de 2005, às 12h47, eu falei uma coisa que tem a ver com o que eu tô falando agora, né? Mas enfim. 13 de setembro de 2005, um dia antes de eu colar grau. De eu ganhar meu título de bacharel em jornalismo. Né? Poxa, marcante. O que não pode é quando isso vira refúgio de agência e aí o cara na lábia consegue convencer o cliente de que qualquer produtinho ou então não, a gente precisa de uma campanha de reforço de marca. Né? E aí beleza, vamos fazer um hot site e aí gasta tubos de dinheiro
um dinheiro que em alguns casos poderia ter sido investido numa outra forma para fazer o mesmo reforço de marca, Uhum. e aí gasta esse dinheiro, põe todos os botões de compartilhamento, Sim. e aí voltamos naquela conversa do podcast de uma hora atrás, que na verdade vai ser de uma semana atrás, Uhum. sobre engajamento, e os números são baixos. Sim. E aí, como é que você vai justificar esse investimento para um diretor de comunicação, para um presidente que é esperto nessa questão? Em primeiro lugar, é um desafio achar esse cara, né? Porque se ainda são feitos hot sites que, poxa vida, vamos pegar um exemplo aqui, né, cara? Tem um hot site feito para a Unimed de Belo Horizonte, Unimed BH, que é um cliente grande, que tem um alcance gigantesco e que, enfim, toda aquela onda de não vamos fazer menção ao nosso produto de forma direta, vamos vender um estilo de vida, o que é mais interessante, né? E assim, eu vou vender o produto falando não das características do produto diretamente, mas da consequência de consumir o produto. Então eu vou vender, sabe? Vou usar diferentes argumentos e isso é transformado num hot site. Então tem um hot site chamado motivosunimed.com.br e é o Fique Tranquilo. Então é motivosunimed.com.br/Fique Tranquilo. E aí você entra lá e você é chamado para experimentar a Unimed. Ou o porquê da Unimed te deixar tranquilo. E você clica no experimente e com um efeito de vídeo super, né, da hora, né, você vê alguém andando de bicicleta ou correndo, ou sei lá, você está lá simulando andar numa serra de Minas, ali, sei lá, muito provavelmente é o Parque do Rola Moça, alguma coisa assim, e por uma trilha, e escutando uma musiquinha bem contagiante, bem bacana e bem relaxante ao mesmo tempo, né? Uma musiquinha que te coloca imerso nesse cenário todo. E isso provavelmente não foi um projeto barato e você teve 93 likes no Facebook. E não é um projeto de ontem, né, cara? Se fosse um projeto que tivesse sido lançado ontem, eu toquei, né? 93 likes, tá beleza. Se fosse um negócio até de 3 dias atrás, ok, né? Assim, 93 likes é algo que faz sentido. Mas não, né, cara? É um negócio um pouco mais antigo, né? E enfim, cara, é difícil você. Eu não saberia, cara. Se eu tivesse na agência, eu não saberia como defender para esse cliente que essa foi uma campanha eficiente, que teve eficiência com 93 likes no Facebook. Né? Se você olhar, bicho, o Publiminas, que é um blog sobre publicidade, que atende um nicho muito mais específico de pessoas, né, do que a Unimed, tem mais de 1.700 pessoas que apertaram um botãozinho de like no Publiminas. Aí você pode argumentar, mas Caio, o Publiminas é mais antigo do que essa campanha da Unimed. Tudo bem, pega o Ainda Sem Nome, bicho, que tem lá 30 pessoas que deram like no Ainda Sem Nome em 13 semanas. Né? E é um negócio que não apareceu em lugar nenhum. Você só escuta do Ainda Sem Nome se você segue o Caio ou segue o Cabeça, ou se tem alguém tipo Luiz Carlos que faz um trabalho pesado de evangelização do podcast, né? Tentando aplicar o podcast em todos os seus amigos. Do contrário, bicho, você não conhece o Ainda Sem Nome. Agora, a Unimed fez vídeo disso na televisão, teve outros formatos de publicidade te levando, ou de propaganda, na verdade, te levando para esse site, e você teve aí um saldo de 93 pessoas curtindo a coisa no Facebook, ou 39 tweets. E sei lá, cara, eu tenho minhas dúvidas, né? Desses 39 tweets, quantos que são dos funcionários da agência, né? Falando, porra, legal esse negócio aí. Né? E 21 compartilhamentos em demais formatos, né? Demais redes ou ferramentas. Poxa, cara, eu tenho muitas ressalvas com relação a esse tipo de ação. Né? Eu
como cliente Unimed, eu falo assim, poxa, parte do dinheiro da minha mensalidade está indo para pagar isso. E não me sinto feliz com isso. Né, assim, poxa, tá, eu posso ficar tranquilo porque eu tenho Unimed, eu já sei isso, foi por isso que eu escolhi Unimed. Então isso é direcionado para o cara que ainda não tem Unimed. Tudo bem, e é um contingente de pessoas muito maior do que o contingente de pessoas que têm Unimed. Mas ainda assim, você tem 93 likes no Facebook. Uma campanha que não deve ter sido barata. Né? O que seria compatível com 93 likes no Facebook? Uma campanha de R$ 250. Sim. 93 likes tá dentro do orçamento para falar, pô, cara, você gastou R$ 250, sei lá, 3 almoços no Porcão e você teve 93 likes. Cara, você mandou muito bem nessa ação. Agora, não custou R$ 250. Isso certamente custou muito mais do que R$ 250. Né? Então, para você ter 93 likes no Facebook, poxa, né? Aí vão falar, pô, Caio, você está contra a agência? Não estou contra a agência. Eu sou contra esse tipo de iniciativa. Aliás, tem que parar com esse negócio. Toda hora a gente, e eu já ouvi isso, né? A gente fala de alguma ação de agência, você é contra a agência. Não. Não, eu sou contra trabalho mal explicado. Esse é um trabalho mal explicado, pô. Eu gostaria de ver um trabalho assim, fodão, alguém mostrar um negócio, falar assim, olha aqui, cara, eu fiz isso daí, eu tive esse nível de engajamento e tal. Agora, poxa, você gastou uma grana para produzir isso não foi barato, né? R$ 250 é o quê? É a hospedagem desse site com esse domínio aí. Né? Se você tivesse gastado só isso, investido só isso, na verdade, para esse caso aqui está muito mais com cara de gasto do que de investimento. Aí sim valeria, mas não foi só isso que você gastou. Você gastou muito mais, a Unimed gastou muito mais dinheiro para ter 93 likes no Facebook com esse hot site. Poxa, né? Tomara, não sei, que me mostrem que a quantidade de assinaturas dos planos da Unimed quadruplicou depois dessa campanha, ou aumentou em 30%, né? Mas eu também não acho que tenha sido esse o caso. Cara, eu acho que e também quando você coloca esse tipo de meta, as agências costumam chiar. Né? Você fala assim, poxa, você fez essa ação. Qual foi o impacto dessa ação? Teve aumento no número de assinaturas vendidas? Aí a primeira coisa que um dono de agência ou que o responsável pela conta vai me falar é, Caio, você não pode atrelar isso a essa campanha, porque existem outros fatores que colaboram para o aumento ou declínio do número de assinaturas. Falo, poxa, então qual foi o objetivo da sua peça? Para que ela serviu? Aliás, né? e também se pensar desse jeito, quem já ficou 2 horas e meia esperando para ser atendido no hospital da Unimed, pode pôr, amigo, certamente esse hot site não vai ser um fator para, sei lá, uma eventual renovação de plano. Ou, sim. Né? Eu não sei, cara, sabe, eu acho que claro, simplificar bastante eu colocar junto aos formulários de adesão da Unimed, falar o que fez você vir à Unimed. Né, e verificar se, dentre os fatores listados pelos novos clientes, tenha o site. Eu decidi comprar o plano da Unimed porque eu vi o site motivosunimed.com.br/fique tranquilo, e aquele site me convenceu a comprar a Unimed. Aí eu acho que esse tipo de resposta vai ser mínimo micro. Mas aí, de novo, o publicitário, mas o publicitário é um cara bem informado e bem formado, né? Ele vai falar, Caio, mas essa campanha não tinha esse objetivo, ela tinha o objetivo de fazer um reforço de marca, mostrar esse statement da Unimed, que é de você estar comprando um novo estilo de vida, um estilo de vida mais saudável e tudo mais. Eu falo, ótimo, bacana, só 93 pessoas curtiram essa sua ideia. Valeu esse investimento em falar isso tudo? Né? Então, eu acho que os números das mídias sociais aí nesse site, eles depõem mais contra do que a favor nesse tipo de iniciativa. Uhum. Né? Sei lá, de novo, cara, nada pessoal, não é nada contra a Unimed, eu sou cliente da Unimed, e como tal, eu sinto que parte da minha mensalidade está indo para um destino que não é o mais nobre, sabe? Que não invista em
em comunicação desse tipo, mas que, sei lá, dê mais lucro para os médicos conveniados, né? Porque os médicos eles fazem lá é uma cooperativa, né? Então eles fazem uma divisão de lucros que dê mais lucros para os caras, então, para eles poderem investir em salas de espera melhor, assina uma revista mais nova, mais bacana, né? Tenha uma cadeira mais confortável para eu sentar enquanto eu estou esperando, do que fazer uma campanha dessa, cara. Sei lá, né? Enfim, é um mega rant aqui para fundamentar esse negócio de que, poxa, hot site, mais um, tem certeza? Né? Totalmente contra, cara, totalmente contra, porque não se mostra eficiente. Eu estou na onda do Carlos Drummond de Andrade para o meu cunhado, né? Quando ele escutar essa edição, ele vai rir. Como ele está esperando alguém mostrar para ele um poema do Carlos Drummond de Andrade que seja bacana, eu estou esperando alguém me mostrar um hot site que seja bacana. Isso ainda não aconteceu. Em quase 16 anos de internet, de trabalho com a internet, eu não vi um hot site que me convencesse. Mas enfim, são meus 2 centavos. Eu continuo dividido ainda. Na próxima edição eu dou meu veredito. Mas beleza, cara. Então é isso, né? Vamos acalmar os ânimos. Eu vou ali tomar um copo de água com açúcar, né? Porque realmente essa reflexão de que parte da minha mensalidade financiou isso daqui não me deixa muito feliz. Mas enfim, vamos ficando por aqui, né, cara? Estourando um pouquinho do tempo desse episódio de número 14. Eu tenho certeza que se você trabalha em agências digitais, você tem uma série de comentários a fazer, e eles inclusive devem se referir a alguns insultos a mim, a pessoa. Sinta-se livre para fazê-los no formulário de comentários lá do Ainda Sem Nome, nosso site aindasemno.me, ou no nosso Facebook, o facebook.com/asnome, ou então você pode me xingar muito no Twitter. Eu sou o @CaioCGO, e o Cabeça você não precisa xingar não, porque ele está dividido, né? Então você pode só mandar um joia para ele é o Felipe Cabeça no Twitter. Muito obrigado. É isso aí, né, Cabeça? Livrei a sua barra dessa aí. É isso aí, Caio. Agradeço. Mas beleza, Cabeça, excelente. Você que está escutando esse podcast, dessa edição, esse 14º, ele é o podcast destinado à semana do dia 19 de dezembro. Só que nós gravamos no dia 12 de dezembro e provavelmente nós vamos disponibilizá-lo antes, para que você tenha uma quantidade de Ainda Sem Nome suficiente para repor a semana do dia 5 de dezembro, que ficou sem podcast, né? sem episódio, mas o episódio vai estar lá, ou já está lá. Se você está escutando esse aqui, é porque você já escutou aquele lá também. Então é isso, Cabeça. Nos vemos na semana do dia 26, é isso? É isso. Pode ser que... Dando uma de Marília Gabriela aqui, é isso? Pode ser que a semana do dia 26, ela também numa nova configuração de tempo e espaço, ela venha antes, né? Sim, é provável. Como a semana do dia 2 também, afinal de contas, nós somos todos seres humanos, né? E merecemos um certo descanso, né? Exatamente. E vocês, ouvintes, mais do que qualquer um, merecem descanso de nós. Então, sei lá, a gente se vê aí no futuro. Isso aí. É isso aí. Até mais então, Cabeça. Um abraço. Valeu, Caio. Um abraço pra você. Falou, até mais. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, tchau.